CoachCast no ar, sejam todos bem-vindos a quem nos assiste aqui pelo YouTube ou para quem apenas nos ouve. Hoje recebemos aqui João Casari Neto. Seja bem-vindo, João, é um prazer estar contigo aqui. Eu quase tropecei aqui para falar o teu sobrenome, que depois você pode contar até essa história, mas é que o sobrenome do João tem 2 R's e ele acabou de me contar aqui nos bastidores do programa que é só um R na verdade. Então, seja bem-vindo, João, o espaço é todo seu, vai ser um super prazer a gente conversar com nossos ouvintes aqui e para quem nos assiste também neste episódio. Muito obrigado. Opa, eu que agradeço a oportunidade, Sérgio. Obrigado, é um prazer estar aqui. É um prazer reencontrá-lo, né? Depois de um longo tempo aí, né? De pandemia e tal, que a gente teve ausente aí, a gente se encontrar novamente aqui nesse bate-papo aqui. Muito obrigado pela oportunidade, né? Mas o Sérgio estava falando do meu nome aí, né? E eu estava contando para ele aqui, né? Que na verdade a família toda é Casari com R só, né? E eu, por um erro, provavelmente erro do cartório lá, né? Sou com 2 R's, né? E então mas eu assumi o Casari, né? Mas quando eu falo é sempre Casari, né? Então quem me chamar de Casari tá tudo certo. Então, tá valendo. Só não pode me chamar de João O, que João O eu não gosto. Ah, aí não rola, né? Aí não rola. Bom, João O não vai de jeito nenhum, mas João tá tudo certo. muito bom. E quem é João? Bom, a gente pode começar, né, uma história assim bem, uma jornada, né? Eu estava até contando com você que você me perguntou aí, né, do LinkedIn, né? Falei, mas você começou só em 94, né? Falei, não, na verdade não, né? Na verdade tem um tempo anterior aí que começou lá em 1967, na verdade, né? Mas todas as atividades aí de 67 para frente foram atividades que hoje não agregam mais, né, na gente no currículo, então a gente nem menciona mais essas coisas. Mas o João é um cara de RH, é um economista, na verdade, que foi parar dentro do RH por uma necessidade. O RH caiu no meu colo, me deram um RH e falou, João, se vira que é com você isso aí. E eu tive que aprender, né, o RH, todas as técnicas, as ferramentas do RH, etc. E consegui, de certa forma, até me sair muito bem com RH, tanto que eu trabalhei a minha vida profissional toda, né, de 1980 para frente, ela sempre foi voltada para recursos humanos, né? Tá certo que lá nos primórdios a gente chamava de departamento pessoal, né? RH é um pouquinho mais moderninho, né? Mas é por aí. E depois de um tempo trabalhando no RH, começou a gerar uma insatisfação, né? Eu queria um pouco mais do que o RH, eu queria me envolver mais com as coisas e tal. E aí eu comecei a entender, comecei a pesquisar, comecei a aprender mais sobre tecnologia, né? Hoje a gente fala de tecnologia, hoje a gente fala em tecnologia, né? Mas lá nos anos 80, comecinho dos anos 90 lá, a gente chamava de informática, né? Então eu fui buscar cursos de informática, etc., para me aprimorar um pouco mais nesse mundo, né, que estava começando, as empresas estavam começando a se informatizar, etc. E tal. E aí a minha experiência de RH com a minha curiosidade de TI me levou a fazer uma coisa que eu não esperava que acontecesse, mas que no final foi um casamento que deu muito certo, né? Eu acabei migrando da área de RH para a área de TI e passei a ser consultor de TI para a área de recursos humanos, né? E aí, de 1994 para frente,
eu trabalhei dentro da área de TI, implantando softwares e sistemas para a área de recursos humanos, para facilitar a vida do RH, né, no sentido de sistemas, de coisas que eles faziam manualmente, etc., né? Então, a gente foi trazendo ferramentas, softwares e tal, para implantar dentro dos RH e facilitar a vida da turma aí. E aí, foi isso aí até 2015, quando eu me aposentei, né? Me aposentei comecinho de 2016. E aí tem a ver, né? Tem a ver com o meu programa de liderança, né? Que eu tenho um programa de liderança que chama Sou Líder, e agora, né? E, na verdade, quando eu me aposentei, eu falei, eu me aposentei, e agora? Né? Com 62 anos, falei, o que eu vou fazer, né? Ainda tem chão aí pela frente, como é que nós vamos fazer? E aí vieram essa curiosidade da gente empreender em consultoria autônoma, né? Com treinamento. Então, eu fui buscar formações de coach, formações de programação neurolinguística, de coach de liderança, etc. Todas essas, né? De análise DISC, de perfil e tal. E é com isso que eu tenho trabalhado aí esses, né, de 2015, 2016 para frente, ajudando os líderes a performarem melhor, né, porque eu tenho uma história, inclusive, né, esse nome do Sou Líder e agora, ele surgiu num bate-papo, né, porque o que acontece? Quando eu tive a minha primeira experiência de liderança lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, lá, eu não sabia lufas de liderança, né? A gente só tinha aquele modelo de liderança de chefe, dono, etc., né? Comando controle. Comando controle, Você manda e obedece, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Era o que valia naquela época lá. Esse era o modelo que eu tinha. E aí, quando eu assumi a minha liderança, a minha primeira vez como líder, eu trabalhei nesse modelo, né? É lógico que não deu certo, né? Porque os tempos eram outros, as pessoas eram outras, né? A gente já tinha uma turma mais jovem, que já tinha um pensamento diferente, etc. E aí deu tudo errado, né? Essa minha primeira experiência de liderança para mim foi um baque, né? Para mim me custou muito. Eu me senti muito frustrado de não ter conseguido levar para frente essa liderança, tanto que eu fiquei um tempo, né? E aí começa a bater aquela síndrome do impostor, né? Você não tem papel para isso, você não serve para isso, você não nasceu para isso, etc., né? E aí eu fiquei um tempo, apareceram algumas outras oportunidades, e eu não aceitei, né? Falei, não quero não, porque não vai dar certo, etc. e tal. Então demorou um tempo, né? Até a gente se programar, se preparar, estudar para poder assumir a liderança do jeito correto, né? Então hoje o nosso trabalho, o meu trabalho, ele está exatamente voltado para aquela pessoa que ou ele assumiu recentemente uma liderança, ou ele está em vias de assumir um projeto, uma equipe, etc., né? E aí a gente trabalha essas pessoas para que quando elas chegarem na liderança, elas não cheguem tão despreparadas quanto eu cheguei, né? Então hoje a gente faz o trabalho de ensinar as pessoas, né, orientar as pessoas no sentido delas buscarem se aprimorar nas competências que faltam, nas habilidades que precisam, etc. e tal. Então, bem resumidamente, né, a trajetória é mais ou menos por aí. Muito bom, João. Eu tenho uma curiosidade aqui agora, que todos os nossos, toda a nossa audiência deve ter também, que é como, aproveitando toda a tua experiência aí de
mais de 30 anos, né? Um pouquinho mais de 30 Mais de anos 30 aí, anos. no trabalho, sendo líder assim, que você já comentou, né? Já no começo, naquele comando-controle. Hoje, existem muitos casos onde o líder tem, por exemplo, 30 anos de idade, tem um choque de geração, e tem um funcionário de 60. E nesse time pode ser que tenha geração Z, geração alfa, geração anterior, que é a Baby Boomer, né? É, Então você tem todas elas aí. Como o líder tem que lidar com isso? hoje em dia é comum você encontrar 4 gerações trabalhando no mesmo ambiente, né? Como é que o líder tem que trabalhar? Vamos dizer assim, vai depender do líder, né? Quem é o líder, né? Se o líder é o cara de 60 anos, é de um jeito, né? Se o cara é o líder de 30 anos, é de um jeito, de um jeito diferente, né? Mas, independente da idade que tenha o líder, hoje, o que vale sempre é você saber, né? Eu costumo citar muito uma frase do Carl Jung, né? Onde ele diz sempre assim, né? Que você conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Muito bom. Então, o líder hoje, independente dele ser um líder de 30, 35, 40 ou 60 anos, ele precisa entender que quem está do outro lado é um ser humano, tão ser humano quanto ele, né? E assim como ele, essa pessoa tem sonho, essa pessoa tem medo, essa pessoa tem desejo, né? E essa pessoa está ali trabalhando para cumprir, né, com esses, poder cumprir com essa missão dele de atender esses desejos, né, essas coisas que ele deseja, esses objetivos, aonde ele quer chegar, etc. E tal. Então, o líder hoje ele precisa saber que não é igual para todo mundo, tá? Não é igual para todo mundo. Ele precisa entender que uma pessoa de 60 anos tem aspirações diferentes de uma pessoa de 30 anos, né? Então, se ele colocar todo mundo no mesmo balaio e falar igual para todo mundo, não vai funcionar, né? Ele precisa tratar essas pessoas de uma forma diferenciada, até numa linguagem diferente, porque as pessoas têm aspirações diferentes, né? Mesmo entre duas pessoas de 30 anos, as aspirações já são diferentes, né? Você tem aquela pessoa que é mais introvertida, tem mais aquela pessoa que é mais extrovertida. Então, mesmo aí, o papel do líder precisa ser no sentido de entender como que eu falo com essa pessoa, como é que eu falo com A, como é que eu falo com B. E é por isso que você tem que entender de gente, né? Então, não adianta o líder chegar nesse, nessa, nesse modelo de comando e controle que a gente falou antes aí, né? Eu mando, você obedece, porque isso hoje não vai funcionar, né? Isso não vai funcionar. Funcionou lá naquele tempo, né? Mas hoje isso não cabe mais. Embora a gente tem muitos relatos aí de que encontra ainda algumas empresas aí que tem uns capatazes aí pelos corredores, né? Mas isso não cabe mais, não. As empresas modernas hoje elas estão trabalhando muito a questão da empatia, né, dos líderes, para que as pessoas precisam ser acolhidas, né? E quando a gente fala de acolher pessoas, gente, assim, muita gente às vezes pergunta para mim, pô, João, mas eu tenho que ficar conversando com todo mundo, abraçando todo mundo, escutando todo mundo. Não, não é assim, né? Você não precisa ser um paizão de todo mundo, né? Que você vai pôr cada um sentar no colo e ouvir, ficar falando, etc, né? Mas você não pode levar as coisas tudo no ferro e fogo, né? Você tem que ouvir as pessoas. Por isso que uma das habilidades assim que mais se exige do líder hoje, né, é a capacidade de ouvir,
se o líder não ouvir a sua equipe, dificilmente ele vai conseguir liderar esse time, né? Porque essas pessoas têm desejos, têm aspirações, nem todo mundo tem os mesmos desejos, nem todo mundo tem as mesmas aspirações, e o líder precisa ser o cara que vai ouvir essas pessoas e trabalhar individualmente com cada uma dessas pessoas da melhor maneira para engajar todo mundo para botar todo mundo na mesma página, né? Aliás, você tinha falado que eu podia dar dica de livro, né? Então Com certeza. já vou deixar a dica de livro aqui. Aliás, eu tenho um livro que eu quero recomendar, que eu não tenho ele físico aqui, mas eu sempre recomendo, que o livro é O Monge e o Executivo. Esse livro é fantástico, quem não leu tem que ler, tem que ser livro de cabeceira de toda pessoa que aspira uma liderança, tem que ler esse livro. Não é possível, né, a pessoa aspirar à liderança e não ler esse livro. E esse livro ele traz um conceito assim extraordinário, que é assim: é impossível você querer liderar outras pessoas se você não souber liderar a si mesmo. Então você primeiro precisa ser líder de você mesmo para você poder liderar outras pessoas depois. Então é uma questão de autoconhecimento, né? É uma questão de autoconhecimento que você precisa ter para você se conhecer, para você poder entender o outro, né? E o outro livro é esse livro aqui, é um livro que chama o livro de ouro da liderança, John Maxwell, né? E esse livro aqui é interessante porque ele tem um capítulo nesse livro aqui, onde o John, o autor, né, ele conta uma experiência, né, dele numa empresa que ele chamava todos os novos funcionários, ele chamava os funcionários para conhecer, ele queria conhecer todos os novos funcionários, mas não era para conhecer a pessoa assim, né, o que você faz, etc, né? Ele queria saber da história da pessoa, de onde a pessoa veio, como é que foi a sua história, como é que foi a sua infância, como que é a sua família, etc, para entender qual que é o contexto em que essa pessoa foi criada, porque aí você tem uma baita de uma ferramenta de você saber por que aquela pessoa tem determinados comportamentos, né? E ele disse ainda que, em muitos casos, ele até chamava familiares, né, os pais desse funcionário, para contarem as histórias dele também, porque ele queria entender como é que esse funcionário chegava. Então, essa capacidade do líder de ouvir pessoas é fundamental para você ter uma boa liderança. Então, respondendo, né, aquela pergunta que você fez, eu tenho pessoas de 30, de 20, de 30, de 60 anos numa equipe, como é que eu, líder, lido com tudo isso? Sempre entendendo que eu tenho que olhar para quem está comigo, quem está falando comigo, é um ser humano, tá? E aí esse ser humano não tem idade, não tem cor, não tem raça, não tem religião, não tem nada, né? É um ser humano, eu não posso julgar essa pessoa. Então, esse é a melhor habilidade que o líder precisa ter. Não julgar as pessoas que estão trabalhando com ele e ter uma capacidade enorme de ouvir, mas ouvir, né? Não é escutar, como a gente fala, entra por um ouvido e sai pelo outro, né? É você ouvir exatamente aquilo que a pessoa está dizendo para que você possa trabalhar naquilo que dá necessidade dela. Por isso que a gente fala que o líder precisa ser um servidor. Muito legal, João. E aí você me trouxe aqui à tona, né? Tem um livro que eu também quero recomendar, inclusive tem um episódio do CoachCast aqui, que é com a Caroline Marcon. Ela escreveu o livro O Poder dos Times AAA, ou O Poder dos Times AAA. E é fantástico, e justamente ela traz muitos tipos de liderança. E eu queria que você comentasse comigo aqui, especificamente conosco, né, com todos que estão aqui, sobre quando o líder não se conhece, qual a dificuldade que ele vai enfrentar junto ao time dele. Bom, quando ele não se conhece, certamente
ele vai trabalhar com essas pessoas naquele estilo de comando e controle que a gente falou no começo, né? Ele vai achar que não, eu sou o líder, aqui mando eu, e as pessoas vão ter que me obedecer, né? Então, e por que ele age assim? Porque como ele não se conhece, ele não tem controle sobre os seus sentimentos, não tem controle sobre as suas emoções, ele não sabe, né, que as pessoas têm, que o jeito de pensar é diferente, né? Eu penso de um jeito, você pensa do outro, qualquer pessoa sempre tem um jeito de pensar diferente. Uma mesma situação, ela pode causar comoção numa pessoa e pode não ter reação, pode não provocar reação nenhuma em outra, né? Eu costumo dizer, dar um exemplo de que, assim, às vezes as pessoas passam na rua e vê lá um cachorrinho lá, no canto lá, chorando, tremendo de frio, tá? Tem pessoas que vão passar ali e não vão nem perceber que o cachorro está ali, tá certo? Já tem pessoas que vão parar, vão querer adotar o cachorro, vão levar o cachorro, vão fazer todo. Então, veja, a situação é a mesma, mas o comportamento das pessoas em relação a essa situação é completamente diferente. Na liderança também, né? Quando eu tenho um líder, quando eu tenho uma pessoa na minha equipe e eu não me conheço, né? Eu acho que eu posso tratar essa pessoa de qualquer jeito, né? Eu posso gritar, eu posso espernear, eu posso berrar, eu posso ofender, etc. Né? Por quê? Porque é o meu modelo. Eu não sei que determinadas frases, determinado comportamento, determinadas falas vai ofender as pessoas, né? Uma coisa que a gente ouvia há muito tempo lá nos tempos antigos é assim, né? Não aperta demais, senão espana, né? Poxa, isso é um pensamento assim, extremamente comando e controle, né? Você não pode apertar mais demais, porque senão a pessoa espana. Significa o quê? Que aquela pessoa não tem capacidade de aprender coisas novas, essa pessoa não tem capacidade de desenvolver um trabalho novo, né? E a gente sabe que não é assim. Com a orientação certa, com o direcionamento certo, qualquer pessoa é capaz de fazer qualquer coisa, né? Então, o líder que não se conhece, ele tem muita dificuldade de tratar com as pessoas, porque ele vai lidar com essas pessoas como se como se elas fossem um número, né? Um crachá, alguma coisa assim, sem levar em conta que ali do outro lado tem um ser humano, né? Que pode ser pai, que pode ser mãe, que tem uma família, que tem um avô que pode estar doente, que pode ter um pai que está doente, que pode ter um filho que está passando por um problema de saúde, etc. Né? E ele não vai levar isso em consideração. Então, isso vai ser um tremendo sofrimento para quem está num time de uma pessoa com esse tipo de pensamento. Muito bom, João. E claro que a gente pode também agora, né? Eu queria que você explanasse um pouco dos estilos, né? Dos tipos de liderança. Quando o líder mais se conhece, e você mesmo falou lá, na década de 80, você não era um líder que se conhecia, você apenas deixou a onda te levar, né? Era o que você tinha. Mas, assim, existem vários tipos de lideranças, né? Como a pessoa consegue, de repente, identificar o seu estilo e, mais ainda, uma perguntinha bem complexa aqui, né? Além do estilo de liderança, como ele pode fazer para entender o estilo das pessoas que estão com ele? Bom, o Chiavenato, né, que é o pai da administração aqui no Brasil, ele costuma dizer assim, existe 3 tipos de liderança, tá? As pessoas hoje falam que tem 10 tipos de liderança, tem 15 tipos de liderança, etc. Mas todas elas derivam desses três modelos, né?
Então, esses 3 modelos é assim, é a liderança autocrática, a liderança autoritária, né, que é aquele estilo comando e controle, né? Tem a liderança liberal, né? Que é aquela liderança onde você deixa o time à vontade, não está nem aí, solta o time, cada um se vira do jeito que quer. E você tem a liderança democrática, né? Que funciona como uma democracia, onde todo mundo tem que votar, tem que dar opinião, tá? E a partir desses 3 modelos, existe uma série de outros modelos de liderança que vão se formando a partir desses modelos, né? Então, quando e aí você pergunta assim, qual que é o melhor, né? E o engraçado é que, assim, não tem um melhor que o outro, tá? Tem aquele que mais se adequa a uma determinada realidade, a um determinado momento. Porque ele diz assim, se você tem um time novo, que não se conhece, que foi formado há pouco tempo, onde você também não conhece todas as pessoas do time, etc., é melhor você usar um estilo de liderança um pouco mais autoritário, onde você, como líder, participa de todas as decisões. Tá? Por quê? Porque as pessoas não são ainda, elas não estão ainda, não são capazes ainda de fazerem as coisas sozinhas, né? Então elas vão precisar de orientação, vão precisar que você esteja mais próximo do dia a dia de cada uma delas. Na liderança democrática, é assim, é quando você já tem um time já um pouco mais maduro, onde você já conhece um pouco das pessoas, as pessoas já têm mais intimidade um com o outro, né? E aí sim você pode chamar as pessoas para dividirem as opiniões deles em relação a algum problema, alguma situação, algum projeto, etc. Tá? E a liderança liberal é quando você já tem um time assim altamente capacitado, um time que as pessoas já trabalham há muito tempo juntas e tal, aonde você já não precisa mais ficar acompanhando cada pessoa, né? Você delega as tarefas e você sabe que aquelas pessoas são capazes o suficiente de dar continuidade, né? A verdadeira habilidade do líder é ele saber em que momento que ele precisa ser autoritário ou autocrático, que ele precisa ser democrático, que ele precisa ser liberal, né? Essa é a chave, né? Quando é que eu preciso fazer isso? E aí, não tem uma receita de bolo para dizer, né? Quando é que você tem que ser assim, quando é que você tem que ser assado. É você, na sua experiência, no seu dia a dia, você vivenciando as pessoas, você conhecendo as pessoas. Por isso que é importante você conhecer as pessoas do seu time, para você saber em que momento que você precisa ser mais autoritário, em que momento que você pode ser mais democrático, ou no momento que você pode deixar o time mais à vontade. É importante, né, quando a gente fala de conhecer o time, sim, não simplesmente saber que aquele é o João, aquele é o Sérgio, aquele é o Pedro, aquele é a Maria, aquela é a Joana e tal. Não é isso, né? É conhecer as pessoas, sim. É você saber que aquele fulano, ele tem um método de trabalho que ele gosta de ficar num canto mais quieto, ele é mais analítico, tem aquela pessoa que é um pouco mais expansiva, que gosta mais de se comunicar com os outros. Então, quando você tem esse conhecimento das pessoas, que você sabe qual é o comportamento de cada pessoa dentro do time, você consegue delegar as tarefas de acordo com a característica de cada um. Por isso que a gente sempre recomenda, e eu sempre começo meus processos de coach e de mentoria fazendo uma análise DISC do perfil da pessoa, porque eu também preciso conhecer qual que é o estilo dessa pessoa, para saber se essa pessoa, se ela é mais analítica, se ela é mais comunicadora, se ela é mais executora,
né? Se ela é mais planejadora, porque dependendo do jeito que ela é, ela tem que se comportar de maneiras diferentes com uma pessoa que tem um estilo diferente dela. Se você pega um líder que é muito executor, que é aqueles caras que querem tudo para ontem, né? Não, vamos rápido, corre e tal, etc, né? E aí você pega uma pessoa que trabalha na sua equipe, que é analista, que é mais detalhista, putz, você vai bater de frente com isso. E eu falo por experiência própria, porque eu sou analista, né? Eu sou analista. Todas as vezes que os meus gestores chegavam para mim assim, ô João, não sei o que, tá falando, cara, calma, não é assim. O que você quer, o que você precisa, dá para esperar, vamos negociar isso aqui, porque eu estou numa tarefa aqui, que foi você mesmo que me passou a tarefa, né? E eu não vou largar isso aqui para fazer o que você está querendo, né? Qual que é a prioridade dessa aí, qual que é a prioridade dessa aqui. Então, o líder precisa ter essa habilidade de também conhecer as pessoas para saber em que momento que ele tem que pedir determinadas coisas e de que forma pedir essas coisas, né? Tanto que meu gestor, né, das últimas vezes que eu trabalhei em empresa aqui, um dos gestores chegava para mim, quando ele precisava de alguma coisa minha, ele chegava para mim e falava assim, João, como é que você está de trampo, né? Porque eu tenho aqui um negócio que a gente precisava fazer, dá para você parar um pouquinho, etc. Por quê? Porque no começo a gente bateu de frente muitas vezes com isso, né? Ele chegava querendo as coisas para a hora e não é. Então o líder precisa ter essa percepção de conhecer com quem é que ele está trabalhando. E aí a análise de perfil DISC, cara, é uma ferramenta que não tem igual, né? Para você conhecer as pessoas do seu time. Muito bom, João. Olha só, o tempo voa, o tempo não passa. E tenho certeza que todos ficaram aqui muito satisfeitos com o que você trouxe, essa tua experiência, essa tua visão e o teu trabalho atual, né? Como você faz ele. Então, quer deixar uma frase final aí para os nossos ouvintes e para quem nos assiste? Bom, eu vou deixar duas frases, tá? Por favor. Eu vou deixar duas frases. A primeira frase, que é uma frase que eu gosto muito, e eu não tinha noção disso, né? Aprendi, nem faz tanto tempo assim, foi depois que eu entrei nesse mundo do coach, etc., que eu ouvi essa frase, e essa frase me deu esse direcionamento, que é assim, primeiro, a frase é assim, ouse ir além, e o poder lhe será dado. Tá? Muito Porque bom. se você não ousar ir para frente, não tem, né? Você nunca vai conseguir. Então você precisa ousar ir para frente, né? E outra frase que também é interessante e vale para todos os líderes, né? É assim, né? Você trate bem as pessoas quando você estiver subindo, pois você tornará a encontrá-las quando estiver descendo. Muito bom, olha só que legal. Muito bom, João. Olha, tenho só a agradecer a sua gentileza de ter dado abertura na sua agenda para vir aqui no CoachCast e tenho certeza que todo mundo vai gostar. Até a próxima, João, e tudo de bom para você. Muito obrigado, eu que agradeço, um abraço a todos aqui, um abraço aos ouvintes, né, do CoachCast aí, parabéns pelo teu trabalho aí também. Obrigado, Sérgio, um abraço. Valeu.